Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 1º de maio, a igreja faz memória a São José Operário e nós hoje estamos em oração por todos os trabalhadores e vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 ao 18. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo algum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isto se repetiu por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos uma semana abençoada e hoje o Brasil tem esse dia no seu calendário como Dia do Trabalhador e a igreja faz memória a São José Operário, e que hoje possamos louvar a Deus pelo exemplo de trabalho, de dedicação de São José, um grande operário, um grande servo de Deus, um grande pai de família e um exemplo para todos nós. E louvar ao nosso Deus e pedir ao Senhor que Ele possa abençoar cada pai, cada mãe, cada família, e que o Senhor possa nos dar as condições necessárias para vivermos dignamente como filhos e como filhas de Deus e abençoar as nossas famílias e louvar ao Senhor porque Ele é o nosso pastor e eu creio nisso, eu posso dizer isso de testemunho pessoal. Aqueles que vivem no Senhor, o Senhor nunca vai deixar faltar o pão de cada dia. Você que está desempregado, alguém da sua família,
Em nome de Jesus, não se desespere. Continua confiando em Deus. Continua sendo fiel a Deus. Continua firme nas suas orações, porque no momento certo o Senhor vai te honrar. Eu estou falando isso porque eu sou prova viva disso. De como o Senhor é fiel. Como nos momentos difíceis Ele é a nossa providência. E como Ele age na nossa vida, não do jeito que nós queremos, mas da forma correta que Ele como Deus age. Eu estou falando isso para você, porque assim o Senhor agiu na minha vida. Um dia eu vou contar o testemunho para vocês. Mas só para fazer essa reflexão inicial e para dizer para você, seja fiel a Deus. Se a porta não abriu ainda, é porque pode ser que essa não seja a porta certa. Mas o Senhor, como Ele nos falou ontem, Ele é a porta. Então creia, meu irmão. Creia, minha irmã. O Senhor é contigo. A primeira leitura de hoje é uma leitura maravilhosa que vai nos fazer entender como a palavra de Deus chegou a nós. Ela primeiro chegou para o povo de Israel, para os judeus. E como nós sempre meditamos, o povo judeu, eles carregam no seu coração essa coisa deles serem o povo escolhido. E os pagãos, aqueles que não são judeus, eram considerados impuros. Os judeus não se misturavam com os pagãos, porque eles carregavam, ou eu creio que muitos carregam ainda, aquele pensamento que não se pode misturar com o impuro, porque você se torna impuro. Mas Jesus, Ele quebrou esse pensamento quando Ele se misturava com os pecadores, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, quando Ele ia fazer refeição na casa de Zaqueu, e Ele estava junto com essas pessoas. E Jesus queria ensinar justamente isso, que não é o puro que se contamina com o impuro, mas é o impuro que é lavado pela pureza do puro. E Jesus, quando Ele se misturava com o pecador, Ele não era contaminado com o pecado. O contrário, era o pecador que era contaminado com a verdade, com a libertação. E Jesus sempre ensinou isso para os discípulos. Mas eles precisaram passar por essa experiência prática. Porque o Evangelho, ele não ia ser uma exclusividade dos judeus. Jesus veio para todos, sem distinção. Então aconteceu que o Senhor quis fazer isso através de Pedro para que ele pudesse levar aos outros esse grande propósito. Então, quando eles souberam que os pagãos estavam acolhendo a palavra de Deus, e aí, quando Pedro chega a Jerusalém, os irmãos de origem judaica começaram a discutir com ele: Pedro, você entrou na casa de pagão e você comeu com eles? Você não pode, você está desobedecendo a nossa lei, você está se contaminando com o impuro. E aí então Pedro começa a testemunhar para eles a grande obra do Senhor. E Pedro, quando estava em Jope, junto com os pagãos, ele teve uma visão. E nessa visão desceu uma grande toalha. E nessa toalha havia vários tipos de animais, coisas que para os judeus eram consideradas mesmo como impuras. E aí Pedro teve aquela visão e ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata esses animais, esses répteis e come. Mas Pedro, como um judeu zeloso, ele disse: não, Senhor,
De modo algum, porque nunca entrou coisa profana e impura na minha boca. Pedro carregava essa pureza, essa doutrina, esse ensinamento que ele, como um bom judeu, recebeu. Mas aí a voz falou novamente para ele, e ele testemunhava isso para os irmãos. Não chames impuro aquilo que Deus purificou. E eu gostaria, meu irmão e minha irmã, que você pudesse gravar esse versículo no seu coração. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E essa voz se repetiu por 3 vezes. E depois, aquela grande toalha foi levada de volta para o céu. E Pedro, então, ele continuou dando o seu testemunho. E ele disse que naquele momento se apresentaram alguns homens, 3 homens, a eles. E contaram a visão que eles tinham tido. E naquele momento, então, Pedro é conduzido, junto com os seus companheiros, à casa daqueles homens. E quando Pedro chega naquela casa, daqueles homens que para os judeus, eles eram considerados pagãos, eram considerados impuros, Pedro vai dizer, quando eu comecei a falar com eles, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós lá no princípio. Meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor nos traz essa mensagem para dizer que para Ele, nós que éramos considerados impuros, indignos de Deus, por Ele nós somos purificados. E não há distinção. Não há distinção. O Senhor não faz distinção de pessoas. Ele ama a todos da mesma forma. O seu amor, a sua graça, a salvação, não é somente para um grupo, mas é para todos que creem no seu nome. Os cristãos judeus ainda tinham resistência com os pagãos por acharem que eles eram indignos. Mas o Senhor quebra essa barreira, primeiro no coração de Pedro, para que ele pudesse levar para os outros irmãos e dizer, a salvação é para todos. E é por isso que o Senhor usou esse momento e Pedro disse, poderia eu me opor à ação de Deus? Se eles foram batizados no Espírito Santo, da mesma forma que nós somos no dia de Pentecostes, eu não poderia opor. E aqueles homens, aquela família, aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que da mesma forma que aqueles que eram achados indignos pelos homens encontraram graça diante do Senhor, o Senhor hoje está dizendo para mim e para você, eu quero transformar a vida de vocês. Eu quero mudar a história da vida de vocês. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. É por isso que nós não podemos escolher para quem nós vamos anunciar. Porque a verdade é para todos. A salvação é para todos que receberem. Por isso nós precisamos anunciar. E assim, como o Senhor surpreendeu Pedro, quantas vezes nós somos surpreendidos? Porque aqueles que nós achamos que não merecem, aqueles que nós achamos que não vão mudar de vida, eles muitas vezes são os primeiros a deixarem se moldar pelo amor de Deus e a receberem o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, não importa como você possa estar vivendo a sua vida até aqui. Não importa como essa pessoa que você vai evangelizar possa estar vivendo a sua vida. Pode estar vivendo a vida mais errada, mas é para todos. A palavra de Deus é para todos. A salvação é para todos. Por isso nós temos que anunciar. E hoje eu anuncio para você esse Deus maravilhoso,
que não te julga, que não te condena, que não está cobrando o seu passado, mas que hoje está diante de você para transformar a sua vida, para restaurar a sua vida, para fazer de você um homem novo, uma mulher nova, para apagar o pecado, a mancha do pecado, para te lavar com seu sangue precioso e para te encher do Espírito Santo. Sim, você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós podemos ser pessoas transformadas. Ninguém precisa viver no erro para sempre. Ninguém é condenado antes de ter a oportunidade de se redimir. E o Senhor dá para todos nós, e Ele está dando para muitas pessoas hoje essa oportunidade de reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, e deixar com que Ele possa mudar a vida, mudar a sua história. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ser derramado nos corações que se abrem, naqueles que entendem, que sabem que são pecadores, mas principalmente naqueles que olham para Jesus e no seu coração bate aquela certeza: Ele pode mudar a minha vida. E o Senhor te aceita. Preste atenção nisso e leve essa mensagem para as pessoas próximas de você. O Senhor nos aceita do jeito que nós somos. É por isso que Ele disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados. Jesus não seleciona as pessoas para irem para Ele, mas Ele recebe a todos do jeito que nós somos, com os nossos erros, com os nossos pecados. E o mais maravilhoso de tudo é que quando Ele nos recebe, Ele trabalha no nosso coração e nos transforma em novas criaturas. E prepara o nosso coração para recebermos o Espírito Santo e para termos a nossa vida transformada pelo seu poder. Meu irmão e minha irmã, eu te convido hoje, abra o seu coração, abra o seu coração e deixa essa luz do céu entrar na sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Salmo responsorial de hoje, Salmo 41. E ele vai começar dizendo assim: a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Senhor Jesus, hoje nós queremos te louvar porque o Senhor implantou aqui na terra um plano de salvação e de redenção para toda a humanidade, começando pelos judeus, mas se espalhando por todo o mundo. Que hoje, Senhor, a alma, o coração dessa pessoa que está ouvindo essa palavra possa suspirar, possa ansiar pelo Senhor, assim como a corça suspira, anseia, deseja as águas correntes. Sim, Senhor, que o nosso coração, que a nossa vida possa suspirar, possa desejar o Senhor, possa desejar ter um encontro real com o Senhor. Que a nossa alma tenha sede do Senhor, o Deus vivo. Sim, Senhor, que cada pessoa que ouvir essa palavra hoje possa ansiar ter um encontro real com o Senhor. Esse encontro que muda, esse encontro que restaura, esse encontro que dá a vida nova. Eu creio, Senhor. Por isso, desde já, eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, que a sua palavra está fazendo na vida de todos que a acolhem. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.